Seja novamente muito bem-vindo, candidato e candidata do Aprovado Já. Nós estamos aqui para a nossa segunda aula deste módulo, tratando sobre as leis esparsas, né? E na aula de hoje, nós iremos tratar a respeito de uma das leis mais famosas aí no nosso país, a tão famigerada Lei de Drogas, tá bom? A Lei 11.343, também do ano de 2006, tá bom, pessoal? Então vamos lá, olha só. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte. Essa lei aqui, ela é um pouco diferente da Lei Maria da Penha. Lembra que na Lei Maria da Penha eu deixei muito claro aos senhores e às senhoras que tratava-se de uma lei que era processual? E por quê? Porque lá na Lei Maria da Penha não existem crimes previstos dentro da própria lei, certo? Então ela dizia mais a processos, né? A meios de proteger a mulher, a meios de se punir, a como eventualmente ajudar a mulher de maneira efetiva, a como proteger a mulher de maneira efetiva, certo? A como punir o agressor de maneira efetiva. Mas isso tudo, olha só, tudo de maneira mais processual, certo? Depois que já teve ali o cometimento de um crime previsto lá no Código Penal, certo? E qual que é a diferença inicial que nós temos que falar aqui, pessoal? A lei de drogas, ela é uma lei mista. Por quê? Porque ela também é uma lei material. Ela não é só processual, tá? Aqui também nós temos bastante coisa que vai ser aplicada lá no processo, tá? No momento do processo de um crime que adveio, né, através de droga. Mas aqui nós também temos crimes dentro da própria lei. Então olha a primeira diferença. Aqui não é uma lei que ela vai se juntar com um crime lá do Código Penal, via de regra. Ela é uma lei que ela possui aqui mesmo crimes próprios, tá bom? Então por isso que nós falamos que ela é uma lei mista. Ela é tanto material, ou seja, ela prevê crimes e ela também é processual. Por quê? Porque ela vai dizer como esses crimes têm que ser processados, como tem que ser feito ali os critérios analíticos para se dizer se é crime ou não, qual é o crime, se vai ser para uso pessoal, se vai ser tráfico, se vai ser associação para o tráfico. Então, essa lei é mista, tá bom, pessoal? A primeira coisa que vocês têm que saber. Então, vamos lá, olha só. A lei de drogas, ela possui vários crimes, mas como todo o nosso estudo está sendo direcionado aí para o seu edital, para o seu conteúdo programático, nós vamos tratar aqui dos principais. E, pessoal, acreditem ou não, tem caído com muita incidência nas provas de guarda municipal, não especificamente falando dos crimes apenas, mas de outras coisas gerais dessa lei, tá bom? Então a lei não quer saber só de crimes nas questões de guarda municipal, querem saber também sobre aspectos gerais da lei. Isso é uma coisa muito específica da lei de drogas. Então nós vamos falar de crime sim, mas nós vamos falar de coisas muito importantes que não são sobre os crimes especificamente, propriamente falando. Então vamos lá, pessoal, olha só. A primeira coisa que você precisa saber a respeito da lei de drogas é que ela é uma norma penal em branco. Grave isso, ela é uma norma penal em branco. E o que significa dizer que ela é uma norma penal em branco? Significa dizer que ela precisa de um complemento, tá? Mas como assim, William, um complemento? Olha só, pessoal, o nome é lei de drogas, certo? Então, a gente sabe que ela vai tratar basicamente a respeito de drogas. Então vão ter crimes ali que estão relacionados às drogas, né? Esses crimes só existem por causa da droga. Mas olha só que interessante. Por que ela é uma lei penal em branco? Porque a lei não traz o que é droga. Tá, o que é droga? Como que eu vou penalizar alguma conduta sem eu saber o que é droga? Eu preciso saber o que é droga. E a lei não fala aqui, ela não define, ela não traz um conceito de droga, tá bom? Eu sei que na tua cabeça você jurou, mas eu sei que droga é maconha, que droga é cocaína, tá? Mas você sabe porque cotidianamente a gente já tem definido que isso são drogas ilícitas, tá? Nós já temos isso definido. Mas é necessário que nós sejamos taxativos quanto ao que é droga. Quais são as coisas que estão inclusas, dentro do conceito de droga. E aí, pessoal, eu já apresento a vocês a primeira coisa. Nós temos a norma penal, que é no caso aqui, norma penal em branco. Nós temos a homogênea e a heterogênea. E aí é muito fácil para você entender a diferença das duas, tá? A homogênea, tá? Ela faz uma alusão por exemplo, homossexualismo, tá? Ou seja, é mesmo sexo. Por que que ela é homogênea? Não estou falando da nossa lei, tá? Estou dando um exemplo para vocês para dizer o que é homogênea. Norma penal em branca homogênea é aquela que o seu complemento está dentro de outra lei, tá bom? Então, por exemplo, lei de drogas. Tá, mas o que é droga? Está dentro de uma lei? Não, a definição de droga não está dentro da lei. Aí, portanto, nós chegamos ao outro, que é o heterogêneo. Norma penal em branca heterogênea é aquela que o complemento
Não está na lei. Está, por exemplo, dentro de uma resolução, de uma portaria, que é o caso, por exemplo, da lei de drogas que nós estamos estudando. Então, olha só, para eu saber o que é droga, quem define o que é droga no Brasil? É a Anvisa, pessoal. Então, a definição de droga no Brasil está em uma das portarias da Anvisa. A gente não vai falar aqui dessa portaria, tá? Mas em uma portaria da Anvisa, ela define exatamente o que é droga, tá bom? E aí, a partir do conceito lá da Anvisa, nós vamos analisar todos os aspectos da lei, sabendo que o que ela disse que é droga, que é o objeto daqui. Nós temos outras drogas, por exemplo, droga lícita, que são os remédios, né? Bebida alcoólica, mas isso a Anvisa não diz que é droga ilícita. Então, olha só, para você que, por exemplo, é a favor aí da legalização da maconha, porque você não considera a maconha droga, tá? Eu ouço direto as pessoas falando isso. Ah, mas eu não considero maconha droga. Pessoal, quem diz o que é droga no Brasil não é você, não é o seu amigo, não é aquela pessoa que gosta de fazer aí o uso de maconha. Quem diz o que é droga no Brasil é a Anvisa. Ponto final, tá bom? Então, é norma penal em branco, por quê? Porque precisa definir o que é droga, porque a lei não traz isso. E aonde está isso? Lá na portaria da Anvisa, por isso é uma norma penal em branco heterogênea, porque não está em nenhuma lei, tá? Em uma portaria da Anvisa. Olha só, pessoal. Agora aqui nós vamos para o parágrafo 2º dessa lei. Olha o que diz no parágrafo 2º dessa lei. A lei 11.343, tá? Se você quiser acompanhar. Se não, tem no material de apoio. Olha aqui, ó. Ficam proibidas em todo o território nacional as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas. Ressalvada a hipótese de autorização legal ou regulamentar, bem como que estabelece a Convenção de Viena das Nações Unidas sobre substâncias psicotrópicas a respeito de plantas de uso estritamente ritualístico. Parágrafo único. Pode a União autorizar o plantio, a cultura, a colheita dos vegetais referidos ali, exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em local e por prazo determinado, mediante fiscalização respeitadas as ressalvas supramencionadas, ou seja, mencionadas acima. Pessoal, o que vocês precisam saber disso daqui? E é objeto de prova, já vi caindo, tá? Olha só, via de regra, qualquer uma dessas condutas aqui é extremamente proibida no país. É proibida totalmente, tá? Então ali está escrito, ó, ficam proibidas o plantio, cultura, colheita, exploração, tudo isso daqui em relação à droga é proibido no país, tá bom? Essa é a primeira coisa que você precisa saber. Aí nós temos aqui, ó, ressalvada, isso aqui é um termo de lei, tá? Ressalvada significa exceto, tá? Isso aqui no caso é a exceção de quando não é proibido. Olha aqui, havendo autorização legal ou regulamentar. Então, se você tiver autorização para cultivar, para plantar, para explorar a droga, não é crime, tá bom? Entenda isso. Acho que vocês já sabem disso, mas eu preciso deixar muito claro. Bem como que estabelece a Convenção de Viena, tal, sobre substâncias psicotrópicas, tá? Pessoal, o que seriam essas substâncias psicotrópicas? Existem alguns rituais, por exemplo, ritualísticos, que as pessoas utilizam aí algum entorpecente, tá bom? Para o ritual religioso ali. Nesse caso, diante dessa Convenção de Viena aí, o Brasil permite que para o uso de rituais religiosos, pode sim ser feito o uso dessas substâncias que são consideradas drogas, tá bom? Entenda que aqui são as exceções, beleza, pessoal? Isso aqui tem muito a ver com a liberdade de liberdade religiosa, tal. Então, dentro de um ritual religioso, é possível sim que eles façam o uso de drogas. Olha só, se for uma característica daquele ritual religioso, tá bom? Você vai numa igreja evangélica, é característica de uma igreja evangélica usar maconha para cantar lá em cima? Para pregar? Não, pessoal. Entenda. Não é qualquer religião ou ritual religioso. Está falando que, por exemplo, para alguns rituais religiosos, eles usam alguma substância entorpecente, alguma droga ali dentro daquele ritual religioso, porque é uma característica dele, tá bom? Então tome cuidado, não é para qualquer um, é para quando seja uma característica dele. Então o que está falando no parágrafo único é que pode a União autorizar o plantio, a cultura e tal, para fins medicinais. Pessoal, a gente já sabe disso, né? A União, no caso, seria o Estado maior, né? O Brasil em si. Ele pode autorizar, sim, tudo que estava ali, colheita, cultura e tal, para fins medicinais ou científicos, ou seja, para medicina ou para pesquisa, em local determinado, tal, com fiscalização. Beleza, pessoal?
Então, isso aqui é muito simples, isso aqui é o que está falando no parágrafo 2º desse artigo, dessa lei. Você precisa saber disso porque você tem que entender que, em regra, é proibido tudo isso daqui, porém, nós temos exceções, tá bom? Pode cair na tua prova perguntando se em nenhuma hipótese é permitido aí a plantação de drogas, o uso medicinal. Não, tem exceções, está aqui no parágrafo 2º. Saiba disso. Agora, pessoal, nós vamos entrar nos crimes que a lei traz, nos crimes principais. Nós vamos tratar aqui especificamente com mais rigor de 3 crimes, tá? E durante o discorrimento desses crimes, eu vou ir falando as observações importantes que vocês precisam saber. Olha só, pessoal. Esse aqui que nós vamos falar agora, talvez seja o segundo mais famoso em relação à lei de drogas, em relação a tudo que tem a ver com droga aqui no nosso país, tá? É o artigo 28, o famoso uso pessoal, tá bom? Então olha só o que diz o artigo 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Olha só as penas, pessoal. Advertência sobre efeito de droga, prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa de curso educativo. Olha só, pessoal. Primeira coisa que vocês precisam ver. Vocês notaram que aqui, no artigo 28, nós temos vários verbos que podem caracterizar o uso pessoal. Primeira coisa que vocês têm que saber, são vários verbos. Então, ó, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo. Pessoal, entenda o seguinte, qualquer uma dessas condutas aqui, ó, seja elas juntas ou separadas, podem configurar o crime de consumo pessoal de drogas, tá bom? Então, olha só, se você adquirir e guardar, é crime de uso pessoal. Se você só adquirir, crime de uso pessoal, pode ser, tá? Tem que analisar outras coisas. Se você adquirir, guardar, ter em depósito, transportar, crime de uso pessoal. Então, entenda, você pode cometer todas essas condutas, todos esses verbos juntos, e ainda assim vai ser só um crime de uso pessoal, ou você pode cometer só um desses verbos e também ser o crime de uso pessoal. Nós temos que analisar outras coisas. Vocês vão entender depois no final por que temos que analisar outras coisas. Então, fazer qualquer uma dessas condutas, tanto junto ou separado, pode configurar o crime de uso pessoal. As penas nós já falamos. Agora vamos falar das coisas que de fato vocês precisam saber sobre o crime de uso pessoal. Vamos observar a natureza desse crime. Pessoal, muito se fala na nossa sociedade que não é crime usar droga, tá bom? Muito se fala que não é crime aí, fazer o uso pessoal de droga. Pessoal, é crime sim, tá bom? Tá aqui o crime, artigo 28 do Código Penal, uso pessoal de drogas, tá bom? É crime sim. Mas por que as pessoas sempre dizem isso e é isso que você tem que saber para sua prova? Pessoal, quanto ao crime de uso pessoal, existe uma descarcerização. O que é descarcerização? Vocês notaram que ali não existe pena de prisão? Não tem pena de prisão para quem usa droga. Então, para quem faz o uso pessoal de droga, não existe a prisão, tá bom? Por isso existe muito isso de que não é crime, mas é crime sim. Então, não houve descriminalização da conduta de fazer o uso pessoal de droga. Não houve a descriminalização. Mas houve sim uma despenalização ou também chamada de descarcerização. Entenda o seguinte, a despenalização não é o tema mais certo. Por quê? Porque nós temos pena. Vocês viram ali, né? Advertência, prestação de serviço. Existe pena, tá? Porém, essas penas não geram prisão. Então, assim, ó, se cair na tua prova que houve despenalização ou descarcerização, as duas estão corretas. Mas a mais correta é a descarcerização. O que você não pode nunca confundir é dizer que houve descriminalização. Porque ainda é crime o uso pessoal de drogas. Então, não confunda. Entenda, ainda é crime, porém, não existe pena de prisão para isso. Nós temos as penas ali, né? São penas que eu defino como ridículas, mas ainda existe pena. Então, a gente pode dizer sim que houve despenalização ou descarcerização, mas nunca descriminalização, tá bom, pessoal? Tome cuidado com isso na sua prova, beleza? Olha só, outra coisa. Perceba que lá no tipo penal, né? Lá nos verbos que dizem as condutas que podem configurar o crime, não tem lá usar. Não está escrito usar. Olha aqui o que tem. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo. Tá vendo que não tem usar? Olha só.
aqui é uma coisa que vocês têm que se atentar muito, pessoal. Observe o seguinte, eu vou dar um exemplo para vocês. Se tá lá, imagina um maconheiro, né? Ele tá sentado na frente da casa dele, e aí ele acende um cigarro de maconha, fuma. A hora que ele acabou de fumar, passou 30 segundos, chegou a polícia e abordou ele ali, né? Sentiu o cheiro de maconha e abordou ele. Observe o seguinte, ele tem alguma droga com ele ali? Pessoal, não tem. Nesse exemplo que eu tô dando, tá? Nesse exemplo que eu tô dando, ele já utilizou a droga. Já tá na cabeça, já tá na mente. Ele já fumou tudo a droga. Pessoal, nesse caso, não existe crime. Não existe crime, tá bom? A conduta dele é atípica. Lembra o que é atípica? É aquela conduta que não está descrita na lei. E por que não está descrita na lei? Porque ele já usou. Aqui está escrito adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo. Tá vendo que usar, ele não está cumprindo nenhuma dessas condutas? Nenhuma dessas condutas aqui, depois que ele já usou, ele está praticando. Já foi. E por que isso acontece, pessoal? Por que aqui não é considerado crime? Muito simples. Para que exista crime, nós precisamos de duas coisas primordiais. Primeiro, a autoria, ou seja, tem que ter alguém que está praticando crime, certo? E a segunda, pessoal, e talvez mais importante, seja a materialidade. O que é materialidade? É você de fato conseguir ver ali que aquele crime está acontecendo. Você tem que ter conteúdo para aquele crime. E nesse caso, aquilo que seria o conteúdo do crime já está na cabeça. Ele já fumou, ele já usou, certo? Então aqui não tem materialidade. Certo? Porque ele não está adquirindo, ele não está guardando, não está tendo em depósito, ele não está transportando e nem está trazendo consigo. Ele já utilizou a droga. Então, no caso dele ser pego, né, perdão, e ele não tem mais a droga, ele já usou a droga, não existe crime, tá bom? Tome cuidado com isso, porque isso cai demais em prova. Agora eu vou dar outro exemplo para vocês. Pessoal, mesmo exemplo, ele está na frente de casa, acendeu um cigarro de maconha e tal. A polícia chegou, abordou ele já fumou aquele cigarro, só que na hora que eles fazem a revista, ele tá com mais um tabletinho de maconha, um negocinho pequenininho, por exemplo, para bolar outro cigarro de maconha, para confeccionar, né? Eles falam bolar, para bolar outro cigarro de maconha. Observe, nesse caso, ele já usou o primeiro, mas ainda tem materialidade. Por quê? Porque ele tá trazendo consigo, ó, tem um dos verbos do tipo penal, ou pode ser até transportar, tá no bolso dele, ele tá transportando. Certo? Então, nesse caso, aí sim está configurado o crime de uso pessoal, certo? Tome muito cuidado com isso, pessoal. Então, é necessário que tenha autoria, mas também tem que ter materialidade. Se a droga não está mais com ele, não tem crime. Ele já usou a droga, já foi, não tem mais materialidade. Beleza, pessoal? Olha só, vamos falar aqui do seguinte, ó. Qualquer uma dessas penas que for aplicada para esse cara que faz o uso pessoal, né? Temos 3, lembra? Advertência sobre o efeito de drogas, né? Nossa. Prestação de serviços à comunidade ou uma medida de comparecimento a programa ou curso educativo. Olha só, qualquer uma dessas penas que for aplicada a ele, vai ter no máximo prazo de 5 meses, tá bom? Aí nós temos aqui a hipótese da pessoa que se nega a cumprir essas penas. Então ele fala, não, eu não vou fazer curso, não vou prestar serviço, não. Se a pessoa fizer isso, aí ele tem 2 penas que o juiz pode submeter ele. Se ele se negar a cumprir aquelas penas iniciais, ele tem 2 penas. Primeira, admoestação verbal. Pessoal, o que é isso? Ele vai levar uma bronca do juiz. Não mudou muita coisa, né? E a segunda, que talvez seja um pouco mais grave, né? É a multa, certo? Então, se ele se negar a cumprir aquelas 3 penas, o juiz vai dar uma admoestação verbal, ou seja, vai dar uma bronca, que ao meu ver é praticamente inútil, e a multa, que daí de fato pode ser útil. Por quê? Porque quando pesa no bolso da pessoa, ele começa a pesar um pouco mais as suas atitudes, tá? Olha só, esse crime, pessoal, ele é processado pelo juizado especial. Então ele não vai para uma vara criminal, tá? Ele vai para um juizado especial, que daí é o juizado, ele é responsável por crimes de menor potencial ofensivo. Como, por exemplo, esse crime. Observe que aqui, dificilmente ele vai ultrapassar, ele vai atingir a pessoa, além da pessoa que está usando a droga, certo? Por isso vai para o juizado especial, porque é um crime de menor potencial ofensivo. Agora aqui uma das coisas mais importantes, e é a última que eu vou falar sobre esse crime de uso pessoal que você precisa saber. Olha só. Mas William, qual que é o critério para o juiz definir se aquilo dali é para uso pessoal ou é para tráfico? Todo mundo pensa na sociedade, a maioria das pessoas pensam na sociedade que o único critério que o juiz utiliza é a quantidade de droga. Então, se tem pouquinha droga, é porque é para uso pessoal. Se tem bastante, é porque é para tráfico. Não. O cara pode ter muito pouca droga e ser para tráfico, tá bom? Tome muito cuidado.
o que o juiz vai ter que fazer? Ele vai analisar tudo. Olha aqui o que ele precisa analisar. Ele tem que olhar primeiro a quantidade, obviamente. Só que ele também tem que olhar o local. Como assim o local, William? Ele estava na frente da casa dele ali, um lugar que nunca tem gente ali especulando, que só fica ele ali tranquilo, ou ele estava num lugar que já tem outras incidências de pessoas indo lá comprar droga, certo? Então, se ele estava num local onde já tem costume de pessoas comprar droga, obviamente o juiz vai ver que ele não estava só usando, ele provavelmente também estava traficando. Outros objetos próximos. Se o cara tá ali num local e a gente encontra próximo dele ali uma caderneta para anotar, a gente encontra com ele ali notas trocadas, a gente encontra com ele balança, obviamente que ele está vendendo a droga. Mesmo que na hora ele estava com pouca, certo? E circunstâncias do crime, circunstâncias do fato, por exemplo, pegou a pessoa ali, ele estava com outra, bem na hora, entregando alguma droga, passando a droga para outra pessoa, certo? São circunstâncias do crime, circunstâncias do fato. Então tome muito cuidado. Não é só a quantidade que o juiz olha para definir se o crime é de tráfico de drogas ou se é um crime de uso pessoal, tá bom? Tome muito cuidado. Pessoal, sobre o artigo 28, é isso aqui que você precisa saber a sua prova. Se você ficou em dúvida em alguma coisa, volte, porque agora nós vamos entrar no artigo mais importante da lei 11.343, né, a lei de drogas, o famoso tráfico de drogas, tá bom? Está previsto lá no artigo 33. E aqui, pessoal, nós temos a mesma coisa do artigo 28 em relação aos verbos. Nós temos 18 verbos que todos eles, seja junto ou separado, vão classificar a conduta de tráfico de drogas, o crime de tráfico de drogas, tá bom? Olha só. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas. Pessoal, qualquer uma dessas coisas aqui, observadas aquelas circunstâncias que eu acabei de falar, quantidade, circunstância do crime, aonde a pessoa estava, qualquer um desses verbos aqui, observando aquelas circunstâncias lá, pode ser considerado crime de tráfico de drogas. Seja junto, qualquer um deles pode ser só importar, pode ser só trazer consigo, pode ser só vender, ou pode ser todas elas juntas, vai ser só o crime de tráfico de drogas. Mas toma cuidado com isso, tá? Se ele praticar todas essas condutas, por exemplo, ele importou, trouxe de fora, aí ele começou a preparar, cortou ali a droga e tal, aí ele vendeu, aí ele trouxe consigo, aí ele guardou também. Ele não vai responder por 5 tráficos de drogas, não, pessoal. É um tráfico de droga só. Ele vai cometer o crime de tráfico. Seja se ele praticar um verbo daqui ou todos os verbos juntos. Estou explicando isso porque isso pode cair como pegadinha para você. Entenda. Se ele praticar qualquer um dos verbos aqui, seja um só ou todos juntos, ele pratica só o crime de tráfico de droga. Aí agora a parte mais importante, pessoal. E aqui, acenda uma lâmpada de atenção aí, olha aqui. Se ele fizer qualquer uma dessas condutas, eu não vou ler tudo de novo para você, tá? Importar, exportar, remeter, tal. Vírgula. Ainda que gratuitamente. Isso aqui despenca em prova. Pessoal, para praticar crime de tráfico de drogas, não é necessário que a pessoa esteja tendo lucro. Ele pode estar fazendo aquilo ali de graça, sem obter lucro nenhum, tá bom? Não é obrigatório que se tenha lucro. Toma cuidado com isso, porque eu já vi cair em questão de prova isso daqui. Tá bom, pessoal? Vírgula, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Isso aqui é só uma redundância, né? Porque, obviamente, se ele está traficando é porque ele não tem autorização, ele está em desacordo com a lei, ele também não tem regulamentação para fazer aquilo dali. Porque se ele tiver autorização, tiver regulamentação, ele entra lá nas hipóteses em que a lei permite aí a utilização de drogas. Beleza, pessoal? A pena para isso é de 5 a 15 anos, pagamento de 500 a 1.500 dias multa, tá bom? Pessoal, aqui nós estamos diante de um tipo penal misto alternativo. E novamente eu digo, por que ele é um tipo penal misto alternativo? Porque ele tem várias condutas, importar, vender, trazer consigo, expor à venda, várias condutas que é um crime só, tá bom? Então ele é misto ou alternativo. Por quê? Porque pode ser todas as condutas juntas ou uma conduta só, também é tráfico de drogas, tá bom, pessoal? Agora aqui uma coisa importante que eu já vi cair em prova. Pessoal, esses crimes aqui do tráfico de drogas, eles são comparados ao crime hediondo, tá bom? Eles são equiparados a crime hediondo. O que significa ser equiparado? Significa que ele também é considerado um crime hediondo. Toma cuidado com isso, porque cai em prova. Você tem que saber que essa conduta de tráfico de droga,
ela é considerada um crime hediondo, equiparado, tá bom? E aí você vai falar, ué, como assim crime hediondo? Pessoal, nós temos a lei de crimes hediondos. São os crimes mais graves, tá? Resumindo para vocês, e lá tem o rol taxativo dos crimes que são hediondos. Por que esse daqui é equiparado? Porque é uma lei específica que foi equiparada a como se tivesse prevista lá dentro dos crimes hediondos taxativamente, beleza? Tome muito cuidado. Aí, pessoal, nós temos aqui as figuras equiparadas, tá? Não estou falando de crime, nós estamos falando de figuras. Olha aqui, nas mesmas penas incorre quem? Importa, exporta, remete, produz. Isso aqui está no parágrafo 1º, inciso 1. Ele está falando que faz qualquer uma dessas condutas aqui, mas qual que é o objetivo aqui, pessoal? É quando a pessoa faz essas condutas aqui de insumo ou produto químico destinado à produção de drogas. Então é considerado também tráfico de drogas, tá? Porque é equiparado, por isso que está falando assim, nas mesmas penas incorre quem tem o produto, a matéria-prima para produzir droga. Então se você tem matéria-prima para produzir droga ou produto químico destinado à produção de droga, você também incorre no crime de tráfico de drogas. Outra, quem semeia, cultiva, faz colheita tal, de matéria-prima para preparação de droga. Muito claro, quem planta, semeia tal. Terceiro, utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem propriedade, posse ou vigilância tal, ou consciente que outro utilize para tráfico de drogas. Então, pessoal, quem tem um bem ali, sua propriedade pode ser uma casa, um carro, usa isso para o tráfico de drogas, vai responder por tráfico de drogas. Esse inciso aqui é muito óbvio, né? Olha aqui o inciso 4º, né? Vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas. A agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis. Pessoal, isso daqui é uma coisa que a gente vai falar aqui, tá? Tem uma confusão aqui doutrinária e jurisprudencial. Nós vamos falar disso daqui, né? Dessa questão do agente policial disfarçado, tá bom? Nós já vamos falar disso, mas observe que tem essa lei aqui. Induzir ou instigar alguém ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga. Pessoal, isso aqui é muito interessante. Se você induzir uma pessoa, né, ou instigar alguém no uso de droga, você também responde pelo tráfico de drogas. Muitas pessoas não sabem disso, tá? Mas se você induzir alguém a usar drogas, você também responde por tráfico de drogas. E aqui nós temos o parágrafo 3º que vai delimitar muito bem isso daqui. Olha só. Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, à pessoa de seu relacionamento para juntos consumirem. Pessoal, oferecer droga, eventualmente sem objetivo de lucro. Então, você ofereceu droga para alguém que é do seu relacionamento para vocês consumir junto, né? O famoso puxa aqui, puxa aí. Mesmo sem objetivo de lucro, você responde por tráfico de drogas. Olha só, pessoal. Aí aqui, obviamente, a gente tem uma pena um pouco menor, né? Uma detenção de 6 meses a 1 ano. Certo? E pagamento aí de 700 a 1.500 dias multa, sem prejuízo da pena prevista lá no artigo 28. Então, além de responder por tráfico de drogas, você também pode responder no artigo 28, que é o de uso pessoal. Então, se eu estou fumando e ofereço para alguém, eu posso responder pelo artigo 28, uso pessoal, e também posso responder pelo parágrafo 3º do tráfico de drogas, por oferecer droga a alguma pessoa do meu relacionamento para juntos a gente consumir a droga. Tá bom, pessoal? Olha só. Agora nós temos no parágrafo 4º o tráfico privilegiado, tá bom? Onde as penas poderão ser reduzidas aí de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, tenha bons antecedentes e ele não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Pessoal, muito simples, as penas aí do tráfico de drogas, elas podem ser reduzidas, tá? Principalmente a que está prevista lá no parágrafo 1º desse artigo, dessa lei de tráfico de drogas, eu não falei, mas lá nós temos uma modalidade de tráfico de drogas. Então, quando o agente comete o crime de tráfico de drogas e ele é primário, né, de bons antecedentes, e não se dedica a atividade criminosa ou integra alguma organização criminosa, ele vai ter aí a pena diminuída de 1/6 a 2/3, conforme o juiz analisar as circunstâncias do crime. E pessoal, uma coisa importante, esse tráfico privilegiado, ele não se equipara a hediondo, tá bom? O tráfico lá, os tráficos acima, tá bom? Eles são comparados ao crime hediondo, eles são equiparados ao crime hediondo. Mas esse tráfico privilegiado, ele não é equiparado ao crime hediondo. Toma cuidado porque pode cair como pegadinha de prova.
É só você lembrar que como ele é um tráfico privilegiado, tal, tem uma diminuição de pena, ele não vai ser hediondo, tá bom? Olha só, pessoal. Agora a gente vai falar da questão lá do policial disfarçado que eu falei pra vocês, porque nós tivemos um entendimento legal que veio aí pra vocês com base na jurisprudência, com base na doutrina. Olha só. O policial que prepara o flagrante, fingindo ser alguém que quer comprar a droga, é considerado crime impossível, não podendo então o agente ser punido. Mas é necessário observar as circunstâncias. Pessoal, olha só. Isso é uma matéria de processo penal, mas olha só. Quando o flagrante ele é preparado pelo policial, não pode ser considerado crime isso. A gente não pode ser punido por isso, tá bom? Por quê? O que é o flagrante preparado? É aquele flagrante que o crime só aconteceu porque o policial preparou. Então imagina o seguinte, o policial, ele vai à paisana numa festa, e aí, por exemplo, ele sabe que um cara que tá ali é traficante, tá? Aí ele chega no cara e fala assim, ó, eu quero uma droga. E aí o cara dá a droga pra ele, e aí junto com esse cara ele tem mais um monte de droga. Nesse caso, olha só, o flagrante foi preparado, certo? Aí na hora que o cara deu a droga, o policial falou assim, você tá preso, em flagrante delito. Você consegue entender que o flagrante foi preparado? O policial já foi planejando, certo? Então não foi algo que aconteceu de maneira espontânea. O policial preparou esse flagrante, certo? Ele fez com que o cara oferecesse a droga para ele, para depois ele dar o flagrante delito. Pessoal, nesse caso, se houver mais droga com ele, o entendimento que predomina é que sim, o agente pode ser punido, tá bom? Nesse caso. Agora eu vou dar um exemplo para vocês de quando a gente não pode ser punido, porque daí a gente vai enquadrar essa conduta, esse flagrante preparado como um crime impossível. Por que crime impossível? Porque ele só aconteceu porque o policial preparou. Olha só, nesse exemplo que eu dei inicial, o cara já estava com um monte de droga ali, o policial fez o flagrante preparado, mas observe, mesmo sem aquele flagrante, ele já estava com uma quantidade enorme de drogas ali, certo? Então, por exemplo, no fato de vender, que é uma das condutas do tipo penal de tráfico, vender para o policial, ele não poderia dar o flagrante. Por quê? Porque a conduta foi preparada, o flagrante foi preparado. Mas observe, ele entregou uma droga, só que ele estava com mais um monte. Então, ele estava também trazendo consigo, que é um outro verbo do tipo penal. Então, observe, quanto ao vender para o policial, o crime é impossível. Mas quanto a trazer consigo, está consumado o crime de tráfico de drogas. Por isso, nesse caso, está autorizado o policial prendê-lo em flagrante delito. Agora eu vou dar um exemplo para vocês de quando não poderia, porque seria um crime impossível. Imagina que o policial sabe que o cara é traficante, está ali naquela festa. O policial chega nele e fala assim, eu quero comprar uma droga, você tem aí? Aí ele fala assim, cara, eu não tenho aqui, eu vou lá buscar. Aí ele volta e vende pro policial. Ele traz só o que o policial pediu. Observe, esse flagrante, ele foi preparado. Vai ser um crime impossível quanto à venda. Por quê? Porque ele só vendeu aquela droga ali, ele não trouxe mais consigo. Então, quanto à venda, que é um dos verbos do tipo penal, esse crime é impossível porque foi um flagrante preparado. E o flagrante preparado, ele não é permitido na jurisprudência e na doutrina. Tá bom, pessoal? Tome muito cuidado com isso. Então, assim, ó, para resumir essa questão. No caso do flagrante preparado, que houver mais indícios ou que configure outro verbo do tipo penal, certo? Pode sim o flagrante ser feito e a pessoa ser presa. No caso do flagrante preparado, que o crime for impossível, por exemplo, ele foi buscar a droga e trouxe só o que o policial pediu. Ele não tem mais com ele não trouxe mais consigo. Só trouxe o que o policial pediu e vendeu. Não pode ser considerado crime, né? Ele não pode ser punido porque é um crime impossível diante do flagrante preparado. Beleza, pessoal? Olha só. Aqui nós já terminamos o que você precisa saber sobre o crime de tráfico de drogas para sua prova, tá bom? Agora nós vamos falar do artigo 35, que eu já vi cair também. Olha só. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar reiteradamente ou não qualquer dos crimes previstos no artigo 33 e no parágrafo 1º e 34 dessa lei. Pessoal, o que é isso daqui? Isso aqui é a associação para o tráfico. É muito simples, tá? Olha só, o que vocês precisam saber disso daqui? Vocês só precisam saber que ele existe e vocês precisam entender que o Supremo Tribunal Federal, ele já pacificou que para ser considerado o crime de associação para o tráfico, primeiro, é preciso que tenha duas ou mais pessoas, né? Mas o que o STF entendeu, né? O Supremo Tribunal Federal entendeu que é indispensável que as pessoas se reúnam, né, para praticar o crime de tráfico
reiteradamente. O que é reiteradamente, pessoal? É várias vezes, várias e várias vezes. Tem que ter ali uma continuidade, tá? Para a prática do crime de tráfico de drogas. Então essas duas ou mais pessoas, elas têm que se reunir a fim de praticar o crime de tráfico de drogas várias e várias vezes. Por isso que significa reiteradamente. A lei está falando aqui ou não, mas o entendimento do tribunal diz que é necessário que seja de forma reiterada, ou seja, várias vezes. Então, pessoal, se as pessoas se associarem ali duas ou mais para o crime de tráfico de drogas uma vez apenas, eles vão responder por tráfico normal, não vão responder aqui por associação ao tráfico, tá bom? Tome muito cuidado com isso. Pessoal, agora que nós falamos de droga, dos crimes aí que envolvem as drogas, uma coisa que tem caído em prova é quanto à destruição da droga. Vocês sabem que quando a droga é apreendida, ela precisa ser destruída, né? Via de regra, ela é incinerada, ou seja, ela é queimada. E aqui, como é algo que acontece de maneira rotineira, né? É importante que você saiba como que é feito isso, quais os prazos, tá? Isso que eles querem saber de você em prova. Então, olha aqui, ó. Tá no artigo 50 dessa lei, olha aqui, ó. Ocorrendo a prisão em flagrante, a autoridade policial judiciária fará imediatamente a comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada vista ao órgão do Ministério Público em 24 horas. Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante, estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea. Pessoal, então vamos destrinchar aqui. Primeira coisa, ele está falando aqui que quando ocorrer prisão em flagrante pelo tráfico de drogas e tal, e olha aqui, primeira coisa que eu vou falar para vocês. A prisão em flagrante só é possível no crime de tráfico de drogas. Ou em alguns dos outros crimes ali. Mas no uso pessoal não pode ter prisão em flagrante. Toma cuidado com isso. A pessoa pode ser conduzida para a delegacia? Pode. Mas isso não é prisão em flagrante. Quem é o único que pode prender alguém? Só o delegado prende. A polícia não prende ninguém, ela conduz, tá bom? Então entenda, no uso pessoal não tem prisão em flagrante. O que tem na prisão, no uso pessoal é um termo circunstanciado. Agora, se a pessoa foi pega traficando, ela não estava fazendo uso pessoal, ela estava traficando, e aconteceu a prisão em flagrante, olha aqui, ó. Será imediatamente comunicado o juiz competente. Como que vai ser comunicado o juiz competente? Enviando para ele a cópia do auto lavrado da prisão em flagrante, ao qual será dada vista ao Ministério Público. Então, assim, a pessoa foi presa em flagrante, o auto de prisão em flagrante que é feito pelo delegado vai ser enviado para o juiz competente, tá? E o Ministério vai ter direito a vistas, ou seja, ele pode se manifestar quanto àquilo dali no prazo de 24 horas. Beleza, pessoal? É isso que está falando aqui. Agora aqui a parte mais importante, é o parágrafo 1º. Olha aqui, ó. Quando é feita a prisão em flagrante, né? Estabelecida aí a materialidade do delito, então, de fato aconteceu. Está provada a materialidade do delito. Olha aqui, ó. É suficiente o laudo de constatação da natureza e da quantidade de droga. Então você só precisa disso daqui, firmado por perito oficial ou por pessoa idônea, tá bom? Então, para poder lavrar o termo de prisão em flagrante, a única coisa que precisa é suficiente, tá? É o que está falando aqui. É o laudo de constatação de natureza e quantidade de droga. Então, qual que é a natureza? Por exemplo, é uma cocaína? Tá, dá pra ver que é cocaína. É maconha? Tá, dá pra ver que é maconha. É LSD? Tá, dá pra ver que é um LSD. E quanto de cocaína tem? Quanto de maconha tem? Quanto de LSD tem? Então, para prisão em flagrante, é necessário apenas o laudo de constatação da natureza e quantidade, firmada por perito ou por pessoa idônea. Então, se na falta do perito, o perito oficial ele não está lá, uma outra pessoa idônea. Idônea é o quê? É que tem ali caráter, digamos assim, bem visto dentro daquela repartição, tá bom? Então, alguma outra pessoa que não seja o perito no momento do crime ali, no momento do flagrante, ele pode também fazer o laudo de constatação de natureza e quantidade da droga. Tome muito cuidado, porque também já vi cair em prova, pessoal. Eles querem dizer que precisa de muitas outras coisas para o auto de prisão em flagrante. Não, só precisa do laudo de constatação de natureza e quantidade da droga, feita ou por perito ou por pessoa idônea. Agora, pessoal, quanto à destruição da droga, à incineração da droga, tem duas coisas só que você precisa saber. Nós temos um prazo para quando a droga foi apreendida, aconteceu a prisão em flagrante, e quando não é prisão em flagrante. Ah, mas como assim, William?
não em prisão em flagrante? Por exemplo, a pessoa pode ser presa antes e depois ela dizer onde tem mais droga, certo? Para ela, por exemplo, ter uma diminuição da pena, porque ela está colaborando com o processo. Então, olha só. Se foi com prisão em flagrante, o prazo é de 15 dias, tá? E nesse caso, ela é feita pelo delegado, na presença do Ministério Público ou de autoridade sanitária. Então, assim, ó, prisão em flagrante, prazo para destruição da droga, 15 dias, tá? Feito pelo delegado, na presença de Ministério Público e de autoridade sanitária. E quando não é em prisão em flagrante, pessoal, o prazo é de no máximo 30 dias, tá bom? É isso que você precisa saber quanto à incineração de droga, né? Quanto à destruição da droga. Pessoal, então nós chegamos aqui no final da nossa aula e nós vamos resolver uma questão que caiu também no concurso da Guarda Municipal aqui de Arapongas. Olha só. Conforme a Lei 11.343, assinale a alternativa incorreta. Então, novamente, aqui eles querem saber a incorreta. Olha só. Vamos começar pela letra D. Pessoal, eu não vou fazer vocês ficarem raciocinando aqui. Eu vou responder para vocês por que essas aqui estão certas, por que está incorreta. Vamos lá, olha só. Letra E. A destruição de drogas será executada pelo delegado de polícia competente no prazo de 15 dias e na presença do Ministério Público e de autoridade sanitária. Pessoal, acabamos de falar isso aqui. Isso aqui está certíssima. Aqui não está falando de se houve ou não, se foi ou não em prisão em flagrante. Mas olha aqui, ó. Olha aqui. Se ela for executada pelo delegado de polícia competente, no prazo de 15 dias, você já sabe que está falando daquela que foi a prisão em flagrante. Porque a de prisão em flagrante é de 15 dias. Aqui não é em prisão em flagrante, é de 30 dias. Na presença do Ministério Público e de autoridade sanitária. É exatamente o que nós falamos. Então, não está falando aqui da prisão em flagrante, mas você já sabe que se for pelo delegado no prazo de 15 dias, estamos falando da prisão em flagrante. Então está correto o final também na presença do Ministério Público e de autoridade sanitária. Letra D, pessoal. Para efeito do lavratura de auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade de droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea. Pessoal, acabamos de falar isso aqui também. Isso aqui não tem erro, né? Tem nem o que eu explicar para vocês. Letra C. Tratando-se do crime de porte de drogas para consumo pessoal, então olha lá, artigo 28, né? Estamos falando do uso pessoal. Não se importará prisão em flagrante, devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo competente ou, na falta deste, assumir o compromisso de a ele comparecer, lavrando-se termo circunstanciado e providenciando as requisições dos exames e perícias necessários. Pessoal, certíssimo, olha lá. Então tá, no crime de consumo pessoal, não se importará prisão em flagrante. Falei para vocês no meio da aula aí. A pessoa pode ser conduzida, mas ela não vai ser presa em flagrante, tá? Ela vai ser conduzida. Devendo o autor ser imediatamente encaminhado ao juiz competente. Isso daqui eu não falei, pessoal, mas olha o que está na frente. Ou, na falta deste, assumir o compromisso de a ele comparecer. Lavrando-se termo circunstanciado. Lembra que eu falei para vocês que o crime de uso pessoal, ele não gera prisão em flagrante, ele gera termo circunstanciado? É exatamente isso daqui. Para que serve o termo circunstanciado? Para que a pessoa assuma o compromisso de comparecer em juízo. Então, olha aqui. Se a pessoa não for encaminhada para o juiz competente, isso daqui não acontece, tá, pessoal? É muito difícil. Tá na lei, mas é difícil acontecer. Em regra, a pessoa vai para a delegacia, assina ali um termo circunstanciado, e aí ela também vai se comprometer ali a providenciar os exames necessários, né? Por exemplo, para comprovar que de fato tem aquela droga no sangue dela, ou perícia necessária também. É exatamente isso aqui está corretíssimo. Tá bom, pessoal? Vamos para a letra B. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, então olha aqui. Aqui está falando assim, ó. Como que eu vou saber se é de uso pessoal ou é tráfico? Eu já expliquei isso para vocês também lá no começo da aula. Olha lá. O juiz atenderá a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local, as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e antecedente do agente. Gente, certíssimo, é exatamente o que eu falei para vocês. Não basta a quantidade de droga para definir se era para uso pessoal ou não. O juiz precisa saber o quê? O que ele mais precisa saber? Ele precisa saber se aquela pessoa já tem antecedente por tráfico, se tinha ali caderneta de anotação perto. Tem que saber se aquele lugar é um lugar que já é conhecido por venda de drogas.
Então, isso que o juiz precisa analisar para saber se aquilo dali era tráfico ou era uso pessoal. A quantidade de droga por si só não pode definir se era uso pessoal ou era tráfico, beleza? Pessoal, como essa daqui que eu acabei de falar tá certa, a gente já sabe que a letra A vai ser que está incorreta. Agora eu vou desafiar vocês a dizer por que ela está incorreta. Olha só. É indispensável, ou seja, não pode acontecer sem, é indispensável, para a materialidade do delito de tráfico de drogas, ou seja, para falar que realmente ocorreu o tráfico de drogas, que o agente esteja exercendo a venda da substância entorpecente proibida. E aí, pessoal? Por que está incorreta? Isso aí mesmo. Eu sei que você falou aí, eu sei que você é candidato do aprovado já com o professor William, eu sei que você respondeu isso daí. Pessoal, não é indispensável que o agente esteja vendendo a droga. Dá para ser tráfico mesmo sem ele vender. Eu falei isso daí para vocês, deixei muito claro isso. Ele não precisa estar vendendo a droga. O exemplo clássico, o passa de boca em boca. Eu não estou vendendo para ele, eu estou fumando junto com ele. É tráfico de drogas. Não precisa estar vendendo. E outra coisa, venda. Toda vez que existe uma venda, o que que tem? Se eu vendi, eu vou receber em troca, não vou? Eu não deixei muito claro que você pode fazer isso daqui gratuitamente. Você pode cometer tráfico gratuitamente, está lá no artigo 33. Todos aqueles verbos, vírgula, ainda que gratuitamente. Aí no seu material de apoio vai estar em vermelho para você. Então, pessoal, não é indispensável que a pessoa esteja vendendo. É dispensável. Ela pode cometer o tráfico de drogas mesmo sem estar vendendo. Como? Fazendo o tráfico de forma gratuita ou induzindo outra pessoa, né, compartilhando droga com outra pessoa. Beleza, pessoal? Olha que questão bacana, olha que questão que você, com o conhecimento que tem, vai acertar se cair na tua prova. Beleza, pessoal? Gente, era esses os aspectos que você precisava saber sobre o crime de tráfico de drogas, beleza? Nós nos vemos na próxima aula, para a próxima lei específica. E é isso daí, pessoal. Bons estudos. Usem o material de apoio e resolvam questões sobre a Lei 11.343 de 2006 para que você massifique conteúdo, para que você fixe o conteúdo. Beleza, pessoal? Até a próxima aula. Abraços a todos.